como diz a palavra de Deus, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Se não existe uma fonte dentro de você capaz de prover toda essa abundância do Espírito na sua vida, porque alguma coisa está errada. O salmista diz no Salmo 87, vamos ler esse salmo, ele diz que todas as minhas fontes estão no Senhor. Pergunta para o seu irmão aí, as suas fontes estão no Senhor? Que prover algo para ele está no Senhor. Salmo 87, versículo 7. Paulo diz, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. O que tem o poder é essa palavra vivificada dentro de você. É essa palavra se tornando uma fonte de vida dentro de você. Vamos ver se todas as nossas fontes estão no Senhor. Aqui, Salmo 87, versículo 7. Diz assim, todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. E Jesus disse assim, naquele versículo lá de João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. O que acontece quando você crê? O seu interior se transforma num meio de vida. Quem crê em mim, o interior, ele se transforma numa fonte de vida. Por que fonte? Porque todas as fontes do Senhor, elas são produto daquilo que está no nosso espírito. Jesus mesmo disse aqui em João 6, que a carne para nada aproveita, porque o Espírito é o que vivifica. E quando você crê, irmão, o seu espírito, ele é recriado, transformado numa fonte que flui o quê? Um rio de água viva. Então você é um ser vivo, ambulante. Não estou falando de vida natural, porque a nossa vida natural, a palavra de Deus diz que é 70, 80 e o resto é fadiga e canseira. Porque aos homens está determinado isso como seres humanos. Mas Deus não trabalha com o tempo humano. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então Deus, irmãos, ele transcende o tempo. Ele não está limitado no tempo. De certa forma, entenda o que eu vou falar, a palavra de Deus, ela é limitada segundo o tempo dela. Então Deus se limitou na palavra para cumprir um tempo. E é o tempo da nossa existência que estamos vivendo aqui. Então quando você se achega ao Senhor e crê, dentro de você uma fonte começa a jorrar. Você percebeu que aquela água nunca vai acabar praticamente? Você cavou, cachou a água, pronto, é ali a mina d'água. Assim, quando você crê, dentro de você se transformou numa fonte de vida e que produz vida para as outras pessoas. E aqui está dizendo no versículo 39, isso ele disse com respeito ao Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não lhe fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Na verdade, o Espírito Santo ele foi dado quando Jesus apareceu para os discípulos. Soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. E depois lá em Pentecoste, a tocha acendeu. Por que que sobre Jesus foi uma pombinha que desceu? Quando ele se batizou lá, desceu a pombinha, como um sinal de o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E por que que em nós tinha que ser com fogo? Porque o fogo é o que vai iluminar você por dentro. É o que vai queimar você por dentro, é o que vai trazer luz a todas essas trevas. O fogo, foram vistas sobre eles línguas de fogo. Então quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem e essa fonte é jorrada. Volta um pouquinho aí no capítulo 4 de João, versículo 1.
Você sabia que o mais essencial para o ser humano é a água? É o bem mais essencial. A pessoa pode ficar um determinado tempo sem alimentos. Aí ela se debilita, pode até morrer. Mas sem a água é muito menor tempo. Porque a água é essencial. E aqui Jesus está falando sobre água, tanto nesse capítulo 4, no capítulo que eu li anteriormente. Também no capítulo 2 ele fala sobre transformação de água em vinho. E aqui ele está falando sobre o poço de água. E eu gostaria que você analisasse essa noite a sua própria vida. Qual é a fonte que jorra quando você precisa? Qual a fonte que está jorrando para matar a tua sede? Se é que está matando a sede. 4:1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Então tinha uma fonte ali. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Então a hora sexta é o meio-dia. Camarada no meio do deserto, achar um poço de água, no pleno meio-dia, ele sentou ali. E ele não tinha com que tirar aquela água ali. Então ele sentou e ficou aguardando. Interessante que Jesus estava passando por uma terra estranha a ele. Apesar de ser pertencente ao reino antigo de Israel, a Samaria, ela estava dividida da Judéia. Havia uma rixa naquele povo ali. Os judeus não se comunicavam com os de Samaria. Judeu e samaritano não se comunicavam. E agora Jesus faz um trajeto no meio do deserto, senta numa fonte, no meio do deserto, em pleno meio-dia, e ficou ali aguardando. Porque na verdade Jesus queria ensinar alguma coisa. O que você observa aqui, a primeira coisa, você encontrou uma fonte. Era uma fonte natural. Certamente Jesus estava com sede daquela água natural. Que era meio-dia, era deserto. Vamos continuar a leitura aqui. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Então a mulher chegou, né? Com um cântaro. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí está entre parênteses aí dentro, ó, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Lembra da passagem do bom samaritano? Lembra que o rapaz estava no meio do caminho, foi assaltado, levou uma surra, roubaram tudo, o cara ficou meio morto na estrada. Aí passou um religioso, o sacerdote, olhou de largo assim, olhou, é samaritano, vou embora. Depois passou um levita, eram aqueles que assistiam no templo, é os que deveriam recolher o homem, supostamente, que era samaritano. Não me dou com o samaritano, olhou, eu tenho muito mais coisa para fazer. O levita, eu tenho meu louvor para cantar, eu tenho sacrifício para fazer, vou lá fazer, não vou socorrer ninguém. E aí, a Bíblia diz que um samaritano passou no lugar e recolheu aquele homem, levou uma estalagem, pagou os remédios, pagou a estalagem, deixou dinheiro para o cara, a mais, para o cara até curar o cara, e quando ele voltasse, se tivesse mais despesa, ele iria pagar. Na verdade, essa parábola do samaritano, o samaritano representa Jesus. Havia uma rixa no meio do povo aqui, ó. Tu sendo judeu, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se você conhecera o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água
viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão correr do seu interior. Então Jesus sentou com sede ali no corpo natural. Havia ali uma fonte natural. Chegou a mulher para tirar água do poço, Jesus pediu água. Mas na verdade Jesus queria que aquela mulher realmente conhecesse que ele estava ali. Porque ele passou por Samaria, porque ele quis passar, por causa dessa mulher. Não importa quem você seja, irmãos, o Senhor vai passar por você. Não importa quem você seja, o Senhor vai passar e vai te oferecer essa água. Mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas a mulher não conheceu ele. E aí ele continuou aqui, respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Onde está a água viva? Se você não tem como tirar, és tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço? Aí ela já foi para a fonte natural. És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Versículo 14, olha o que diz. 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Queridos, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios correrão. Fonte fala de algo que sacia. Toda vez que você recorre a um recurso natural, algo que não provém da verdadeira fonte, você jamais será saciado. Você jamais será saciado em recursos naturais. Você jamais será saciado se você buscar numa fonte natural. Olhe para mim, vocês. O que é recurso natural? Tudo que não provém de um recurso espiritual. Se a tua confiança, a tua segurança está no recurso natural, você tornará a ter sede. Para mim não dizer que você está perdido. Porque o médico disse isso para mim, recurso natural. Porque a coisa eu estou vendo dessa maneira, recurso natural. Ah, porque as coisas são assim, recursos naturais. Mas quando você crê em Cristo Jesus, dentro de você algo mudou. É uma fonte que jorra um rio que produz vida. Quando eu creio, tem uma fonte dentro de mim que provê todos os recursos que eu preciso para a minha vida. Então ele diz aqui: quem beber desta água tornará a ter sede. Irmão, não importa quantas cambalhotas e piruetas você virou, quanto dinheiro você tem, não importa a capacidade que você tem, toda vez que você usar a força do seu braço, a sua capacidade humana, essa fonte humana é uma fonte que se esgota. Nós não temos toda essa capacidade, mas dentro de nós existe algo que pode prover o melhor. Tudo que eu preciso, sabe onde é que está? Nós precisamos descobrir que a verdadeira autoridade está dentro de você. Porque essa autoridade é dada quando você conecta o seu espírito com o Espírito de Deus. Você se liga em um espírito com Ele. Aí a autoridade vem para a sua vida. E essa autoridade é capaz, como eu falei outro dia, o espírito é uma jurisdição. Por exemplo, aqui dentro do meu pátio, ninguém pode entrar, se eu não permitir. Nem polícia, nem ninguém. É uma jurisdição.
é a minha casa. Seja alugada ou seja própria, a casa que você reside, você é autoridade sobre ela. Só entra no teu pátio quem você quiser. A jurisdição do Espírito é a mesma coisa. É um lugar intocável. O diabo não toca lá. O diabo não toca no seu espírito. Aquele que é nascido de Deus, o maligno, não toca. E quando você crê, você nasce de Deus. Nós nascemos de Deus pela fé. Então, irmãos, não adianta você pensar que você sabe algo, que você é bom, você é o melhor, você faz e acontece. Tem tanta gente capacitada para fazer tantas coisas, mas um dia o nosso recurso acaba, e aí nós vamos se sentir frios, vazios, espiritualmente meninos. Nós precisamos usar o recurso espiritual que nós temos, a autoridade espiritual que nós temos. Quando nós entendemos a autoridade, entenda bem o que eu vou falar, você deixa até de pedir a Deus. Você entende que você pode, quando você declara, quando você confessa, quando você crê. Todas as vezes que Jesus fez um milagre, ele diz assim: vai, a tua fé te salvou. Uma mulher que era cirofenícia, quando Jesus foi testar a mulher, e a mulher disse assim: mestre, minha filha está endemoniada, vai lá, tu podes fazer isso, sabendo que ela não era da mesma terra dele. Não é lícito eu dar o pão dos filhos e deitar os cachorros. Aí a mulher disse assim: mas olha, Senhor, também os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. A fé dela era tanta, gente, que se uma migalha que Jesus desse ia resolver o problema dele. Que fé! Ele disse assim: seja feito como tu queres. Ele não disse: vai, a tua fé te salvou, vai e está feito o milagre. Não, ele disse: ó, seja feito do jeito que você quer. Quando você crê como essa mulher, que não era digna, porque Jesus veio para os judeus, mas ela creu, ela entrou também. Quando você crê, você entra. Quando você crê, você nasce de novo. Quando você crê, um rio corre de você. Gente, esse rio é um rio que vai nutrir tudo que você precisa. Tudo que você precisa está dentro do seu espírito, está nessa jurisdição. Você precisa crer e viver de acordo com isso. O problema é que nós queremos andar segundo a carne, e segundo a carne, segundo a alma, nós não vamos entender o que o nosso espírito tem de Deus dentro dele e o caminho que ele tem que seguir. Aí nós seguimos o nosso caminho, aí queremos isso, queremos aquilo outro, e achamos que isso vai resolver. Toda vez que você beber da mesma fonte de Jacó, você vai tornar a ter sede. A fonte de Jacó é uma fonte natural. Isso é coisa natural. Mas dentro de você existe um outro olho, o olho do seu espírito, o olho da fé. Por isso que Paulo disse assim: eu rogo a Deus para que Deus vos dê espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele, do pleno conhecimento da autoridade dele, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, para que se ilumine os olhos do vosso entendimento, para que você entenda a esperança do seu chamamento, da vontade de Deus para a sua vida. Iluminados os olhos do entendimento, da autoridade que você tem, da fonte que jorra da sua vida. Gente, recurso natural vai te levar para o natural. Por isso tem gente correndo atrás de dinheiro. O problema não é o dinheiro. Tem gente correndo atrás de carro, casa, isso, aquilo. Esquece que dentro dele tem uma fonte. Dentro dele tem uma fonte que vai nutrir ele. E ele não vai ter sede. Tudo aquilo que vem do natural, ele perde seu valor. Paulo disse assim: não atentando nós para as coisas que se vê, mas para as que se não vê. Porque as que se vê são temporais, mas aquelas que você não vê são eternas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, vai correr rios de dentro dele. Deixa o rio fluir da sua vida. Deixa esse rio fluir. Versículo 13, 4:13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém,
que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não quer ter mais sede? Bebe dessa água viva aqui. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar. Para onde? Para a vida eterna. O que é a vida eterna? Ele mesmo disse, a vida eterna é essa, que creiam em Deus Pai e em Jesus Cristo que foi enviado. Está tudo em João. A revelação de Deus está em João. A revelação do véu. Versículo 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água então, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus dando uma aula do espiritual, a mulher ainda estava, com entendimento natural. Aí no texto anterior que nós lemos, quando Jesus foi terminar o assunto com Nicodemos, disse: Nicodemos, você não compreende essas coisas, tu é mestre em Israel e não sabe disso. Como é que eu vou te falar de coisas espirituais se as terrenas você não conhece? Qual entendimento nós temos que ter? Nós temos que estar nesse mundo, mas o nosso recurso não é desse mundo. Você tem que caminhar num nível de fé em que você mude. Chega uma hora que a gente tem que crer. Você tem que mergulhar na confissão da palavra, na leitura da palavra, no tempo com Deus, até você amadurecer por dentro, num nível de fé em que você não admite mais aquela circunstância, porque aquilo é só circunstância. Quem tiver fé como um grão, não é do tamanho, é como um grão, porque isso muda todo sentido. Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda vai fazer milagre. Do tamanho é você pegar um tamanhinho do grãozinho, é uma fezinha minúscula. Você não vai fazer nada desse jeito. É ao contrário. O texto bíblico diz: quem tiver fé como um grão de mostarda. Aí você tem que ver o que é o grão de mostarda. O grão de mostarda, ele tratado, adubado, ele é a maior hortaliça, que dá 4 metros de altura. Então, uma fé que remove as montanhas. Quem sabe a sua montanha seja um câncer, seja uma dor de cabeça, seja uma depressão, seja um problema familiar, seja um problema financeiro, sei lá qual é a sua montanha. Mas você tem que desenvolver a sua fé e você dizer: montanha, sai da minha frente, e a montanha vai te obedecer. Mas isso não é uma fé irresponsável, é uma fé que constrói a ponto de dentro de você ter convicções. O conceito de fé é convicção, é certeza, é comportamento. É um comportamento de acordo com o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz a respeito da doença? Que Jesus levou sobre si toda a dor na cruz. Você não vai morrer 2 vezes com essa dor. Por quê? Porque Jesus já morreu com essa dor. Já morreu disso. Miséria. Jesus morreu miserável, nu na cruz. Não tinha aparecer, não tinha formosura. Ele estava nu, porque era a vergonha. A nossa vergonha ele levou. Na cruz, Jesus atraiu para ele todo o nosso pecado. Atraiu para ele tudo que é tipo de maldade. Lá no deserto, quando o povo começou a ser picado pela serpente, Deus mandou assim: Moisés, faz uma serpente de metal, põe na haste, e todo que olhar para a serpente vai ser curado. E eu fiquei me perguntando para mim, por que João também fala no capítulo 3, ali depois que Jesus fala com Nicodemos, a sequência ali diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eu fiquei pensando que a serpente é uma figura do diabo. Toda a maldade Jesus atraiu para ele. E ele se tornou maldição em nosso lugar. E todo aquele que olhar para ele vai ser curado em nome de Jesus. Vai ser restaurado em nome de Jesus. Vai ser livre em nome de Jesus. Vamos continuar aqui.
Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, agora Jesus começou, né? Vai e chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos você já teve, e esse que agora tem, quer dizer, esse é o 6º já, né? Esse que agora tem não é teu marido. Aí a mulher disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Aí ela já aproximou a religiosidade dela. O monte que ele estava, acho que se não me engano, era Gerizim. Estava na fonte das terras de Jacó, em Sicar, Samaria. E aquela diz assim: nossos pais adoravam aqui. E vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar, porque os judeus tinham o costume de todo ano ir adorar em Jerusalém. Essa Jerusalém, ela está em maldição. Gálatas diz. Mas a Jerusalém que eu procuro, ela vai descer do céu. Eu não vou ir lá, ela vai descer. O povo aí viaja para Israel todos os anos, tem gente que vai todos os anos. Isso é religião, isso é ritual. Vai adorar pedra, água, terra, óleo. Leva os pedidos e põe lá. E o teu acesso a Deus aqui agora, meu irmão, ao trono da graça. Queridos, olha só, Gálatas capítulo 4, versículo 24. Estas coisas são alegóricas. Porque estas duas mulheres, está falando de Agar e Sara, né? As duas alianças. Porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, que se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Lá em Apocalipse diz que João teve a visão da noiva do Cordeiro, que descia ataviada para o Cordeiro. Sabe quem era? A Nova Jerusalém. Sabe quem é a Nova Jerusalém? Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Você é uma morada nele. Eu sou uma casa espiritual. E várias casas, essas casas espirituais, essas pedras vivas que Pedro fala, que estão sendo edificadas, vocês são edifícios, estão sendo edificados. Nós somos pedra e temos sendo construído um edifício espiritual. O corpo de Cristo está sendo completado. Cada dia que uma pessoa chega, o corpo está sendo completado, juntando o corpo de Cristo. Você não pode transformar a comunhão com Deus numa religião. Então essa Jerusalém está em escravidão, mas a lá de cima é livre. Vamos voltar lá para João. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Mas veja bem, olha o que o texto diz. Olha o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus à mulher: você pode crer que a hora vem quando nem neste monte, eles estavam ali, né? E nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Você está dizendo que teus pais, a tua descendência de Jacó adorou aqui, e os judeus adoram em Jerusalém todos os anos? Você pode crer que vai chegar uma hora em que você, nem nesse monte, nesse lugar específico, nem lá naquele lugar, Jerusalém específico, vão adorar a Deus? Porque vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que ele está falando isso? Porque ela adorava o que ela não conhece. E ele está dizendo a respeito dele mesmo, que ele era o Messias, que viria de uma genealogia. Jesus foi judeu. Ele tinha que nascer num lugar. Olha bem e preste atenção. Você já ouviu esse trecho milhares de vezes na sua vida de fé. Quase todas as vezes sem entendimento. O que é isso aqui? Ele diz assim: mas a hora vem e já chegou. Porque já chegou porque ele já estava ali. Ele
Está se referindo dele mesmo. E já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Adorarão ao Pai na nova condição de vida que eles receberam ao crer em Cristo Jesus. É o Espírito. Esse Espírito é o Espírito humano. Adorarão ao Pai através da sua comunhão espiritual. Não é aqui, mas é na comunhão do Espírito. Nós olhamos a fonte natural. A mulher disse, não, mas nossos pais adoravam aqui. Você adora o que você não conhece. Você adorou o que você não conhecia. Você precisa saber que adorar a Deus é você ter a comunhão espiritual. E a comunhão espiritual é só quando nasce de novo. É quando recebe a consciência de Deus, a consciência do Evangelho. Recebe a vida, a fonte que jorra água viva. Esse corpo, ele vai cair um dia. Eu já estou ligado. Eu já estou na Jerusalém Celestial. Na verdade, aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. E Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo. Só vai para Nova Jerusalém quem já foi. Quem se ligou. Quem está ligado no Espírito. Porque é um rio. É uma fonte. Mas a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não é aqui. Mas é com a nova natureza deles, recriada em Cristo Jesus. Porque a sua natureza mudou. Você não é mais aquele monstro que você se tornou quando pecou. Mas você tem uma nova vida dentro de você. Porque são estes os que o Pai procura. Deus é e eu sou Espírito. Só que eu tenho uma alma e ainda tenho um corpo. Eu tenho que trabalhar com essa alma e com esse corpo até morrer. Mas eu já estou vivo no Espírito. Só não está vivo no Espírito quem não creu no Evangelho ainda. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais outrora andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o diabo, e segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Mas Deus, com todo o amor que teve, Ele, como diz em Colossenses, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Até agora não entendeu ainda. Ei, chacoalhar essa mulher aí. Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará tudo. E aí Jesus disse para ela, eu sou o que falo contigo. Meu Deus, eu sou. Só que essa mulher saiu correndo. Sabe para onde é que ela foi? Ela foi lá nos homens que ela tinha relacionamento. Creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciava, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos essa experiência, temos ouvido e sabemos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que palavra tremenda essa! Quais fontes que você tem? Amém?